sinal de cura e libertação. Convido você nessa hora a estender as suas mãos sobre a nossa irmã. O Senhor escolheu para estar conduzindo a tua palavra nessa noite. Nós pedimos a intercessão do nosso homenageado. Ela que é a Virgem de Pentecostes. Ela que sabe as nossas necessidades. Nós pedimos, mãe, interceda. Para que tudo aquilo que ela venha falar não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Boa noite. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Amém. Antes de nós começarmos, eu quero te convidar a fazer comigo, a consagrarmos essa pregação ao Senhor, mas que nós também possamos entregar os nossos sentidos a Ele. Te convido a fazer o som da cruz sobre a sua testa, consagrando ao Senhor os teus pensamentos, consagrando ao Senhor cada alerta da sua mente, para que Ele possa vir sobre a sua mente consciente, subconsciente e inconsciente, que o Senhor possa vir com o teu Santo Espírito, colocando todas as coisas no lugar. Te convido a fazer o som da cruz sobre os teus olhos, consagrando ao Senhor a tua visão física e espiritual, pedindo para que o Senhor possa ir fazendo cair por terra todas as escamas, tirando toda a trave do olho, para que nós possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nós possamos enxergar tudo aquilo que é, aquilo que não é de Deus. Te convido a fazer essa cruz sobre os teus ouvidos, consagrando ao Senhor a tua audição, pedindo ao Senhor para que Ele possa permitir que você, como ovelha, reconheça a voz do teu pastor, e reconhecendo a voz do teu pastor, você possa segui-la, porque a ovelha, ela não enxerga muito bem, mas ela reconhece a voz do pastor. Te convido a fazer a cruz sobre os teus lábios, pedindo ao Senhor para que coloque a brasa do altar sobre eles, para que você possa ter boca de profeta, para que você possa ter a graça de profetizar, para que você possa ter a graça de anunciar tudo aquilo que o Senhor fez e fará, faz e continuará fazendo na sua vida. Te convido a fazer essa cruz sobre o teu coração, pedindo ao Senhor para que cure as tuas emoções, para que o Senhor possa visitar a terra do teu coração, que Ele possa ir revolvendo todo e qualquer tipo de mágoa, de ressentimento, de traumas que possa haver nas tuas emoções, que o Senhor possa curando e restaurando, e que o seu coração seja terra fértil para acolher a palavra do Senhor nesta noite. Eu te convido a rezar comigo uma Ave Maria, consagrando essa pregação a ela, quem eu sou consagrada, para poder a cada dia mais amar, adorar e a obedecer o Filho dela, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos assentar. Nossa Senhora gostou tanto lá de casa, então nem lembrei de casa dela hoje. Gente, olha, está 15 dias, semana que vem vem. Então, a palavra do Senhor que nos foi pedida para ser partilhada nessa noite está no livro de Amós, capítulo 5, versículos de 18 a 20. Amós, capítulo 5, versículos de 18 a 20. Amós é um dos livros mais fininhos que tem, porque ele está aí dos pequenos profetas, não dos grandes profetas. Os grandes profetas são aqueles que escreveram bastante, tem bastante livro, tipo Isaías, né, Ezequiel, mas Amós é bem pequenininho o livro dele. Então, capítulo 5, versículo de 18 a 20. Na minha Bíblia o termo está assim: o dia de Javé. Ai dos que vivem suspirando pelo dia de Javé. Como será para vocês o dia de Javé? Será trevas e não luz. Será como um indivíduo que foge do leão e topa com o urso. Ou como uma pessoa que, entrando em casa, apoia a mão na parede e é mordido pela cobra. Pois o dia de Javé não será, por acaso, trevas ao invés de luz.
escuridão sem claridade alguma? Palavras do Senhor. Pois é, meus irmãos. O tema dessa noite é: como será para vós o dia do Senhor? Como falei para vocês, o profeta Amós, ele é um dos pequenos profetas. Mas o pequeno profeta que ele tinha obrigação. Qual que é a obrigação de um profeta? A obrigação do profeta é exortar, é anunciar, proclamar a palavra do Senhor, convidar o povo a viver a justiça a qual Deus nos convida. E muitas vezes, o que nós tínhamos, quando a gente fala o dia do Senhor, muitos profetas falavam assim: o dia do Senhor vai ser um dia de luz, vai ser um dia de glória, vai ser um dia de salvação. Porque o dia do Senhor é um dia, o Senhor é misericordioso, o Senhor é amor. Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Antes de mais nada, o Senhor é misericordioso? É, mas Ele é justiça. E como que vai ser o dia do Senhor para mim e para você? Porque nós vamos ter o nosso juízo, o dia com Deus. E como que vai ser esse juízo? O profeta Amós, ele vem nos alertar, ele vem nessa noite nos puxar a orelha e falar assim: como que você vai viver para quando o dia do Senhor chegar? Nós estaremos bem para poder falar: Senhor, me leva? Ou nós vamos ficar aqui tremendo de medo e falar: e agora? Porque eu vacilei tanto, pisei tanto na bola, porque o importante é ser feliz. E tem muita gente que vive essa ideologia que o importante é ser feliz, vai descer de tobogã, não vai nem ter parada, vai direto, porque o importante é ser feliz. Porque a gente está vivendo muitas vezes nessa terra como um bando de gente que nasceu para viver aqui. Só que nós nascemos aqui, mas o nosso lugar é onde, gente? Eu quero ir para lá. Vocês querem ir? Pois é, mas prepara que morrer, você sabe disso, né? Tá com a pai? Ai, peraí, Deus! Eu falei, quiser me levar agora, pode levar, só não me deixa morrer pecado mortal. Espírito Santo de Deus, me dá a graça de me arrepender de todas as coisas de errado que eu faço e me dá a graça de eu me confessar. Fazer uma boa confissão. Gente, a vida aqui é transitória, a vida aqui é passageira. Nós viemos do céu e para o céu nós teremos que voltar. E se nós vivermos bem, tanto na fase, e não é só na fase que a gente está velho para pinga, não, filho. Que tá lá, não, é no vigor da juventude, quando a coluna está firme, quando a gente está com magro, com a colagem maravilhoso, com a cut boa, a gente tem que pensar. Porque tem gente que veio nessa terra para viver um dia, tem gente nessa terra que veio para viver 17 anos, tem gente nessa terra que veio para viver 100 anos, e tem gente nessa terra que veio para viver meses só no ventre da mãe. Porque a passagem por aqui, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Então, se alguém aqui vai falar assim: ah, não, mas vai chegar o dia, eu estou muito novo ainda para caminhar com Deus. Ah, não, deixa isso para depois, isso é coisa de velha. Não, caminhar com Deus é desde o ventre materno, até o dia que o Senhor nos chamar. A gente não sabe, pode ser que nós vamos descer aquela escada trupique, Deus não vive igual, mas se for a nossa hora, pode ser que eu trupique e subir. Eu quero subir, Senhor, eu não quero descer, não. Me dá a graça de subir. Eu quero. E o profeta, ele vem falando para nós assim, esse contexto, ele vem denunciando, ele não vem passando a mão na gente, fazendo assim: tá tudo bem, fulano, o importante é ser feliz, Deus é misericórdia. Mas Ele é justiça. Ele é justiça. Ele é amor, mas Ele é justiça. E a nossa justiça, Ele vai ser justiça com cada um de nós no dia do nosso julgamento. Cada um de nós. Então, assim, a palavra, ele vem usar a palavra de conserto. O que a minha avó dizia era assim, né? Tome tempo, estou com emenda. Era para tomar com emenda desde agora, para ter postura. Nós temos que ter postura desde agora. E refletir: se eu for hoje, para onde que eu vou? O dia do juízo, o dia do Senhor ser hoje na minha vida. Para onde que eu vou? Para onde que eu quero ir? E não é a gente fazer as coisas só assim, não. Eu venho para a igreja, vou viver uma vida casta, vou viver uma vida de misericórdia, vou viver uma vida de amor, barganhando o céu, não. Tem que ser aqui, ó, da alma. Senhor, concede-me a graça de ser uma pessoa verdadeiramente vendida a Ti. Porque se for só de fachada, ser purcaiado, por fora bela viola, não conta não. Porque Ele conhece a minha alma, Ele conhece a sua alma. Ele vai olhar para mim, independente do que eu estou fazendo, e vai falar assim: você acha que você engana quem, Josinho?
Presta atenção no jogo. Você acha que eu não estou vendo o que está passando dentro do seu coração, não? Você acha que eu não estou vendo a hipocrisia da sua alma, não, Josiane? Por isso eu tenho que pedir a graça de Deus para que eu possa ser verdadeiramente coração rendido na presença dele, para que a minha alegria ela seja verdadeira, para que a minha conversão ela seja sincera, a minha conversão ela seja dia após dia, que eu possa buscar ao Senhor, gente. E nesse capítulo 5 o profeta vem falar para nós assim: buscai ao Senhor enquanto é tempo, buscai ao Senhor. Se eu e você buscarmos ao Senhor hoje, nós temos a possibilidade da graça de ir viver com Ele, de viver no lugar, porque Jesus falou que ele ia, porque na casa do Pai tinha várias moradas e queria preparar lá para mim. Meu quartinho está lá reservado, o seu quartinho está lá reservado, e como a gente vive aqui vai garantir se a gente vai fazer uso desse quartinho lá em cima ou não. A forma que eu trato as pessoas dentro da minha casa, a forma que eu trato as pessoas na escola, a forma que eu trato as pessoas pelas redes sociais, eu não posso ser duas caras. Eu tenho que ser a mesma dentro e fora da casa do Senhor. Eu tenho que ser a mesma dentro e fora da minha casa. Porque a gente, às vezes, vive uma vida de fachada. E o Senhor, Ele quer um sacrifício sincero. Ele quer uma entrega sincera. Para a gente sair e falar: Senhor, hoje eu não estou com um pingo de vontade de ir. Mas eu estou indo porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus não quer que a gente mente com Ele, não. Porque Ele conhece. Antes mesmo que eu abra a boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Porque Ele é o único que circunda a minha alma e o meu coração. Pesado, né, gente? Chicote estrala hoje, olha só. Daí podemos pensar: será que aqueles dias de luz vai ser dia de trevas? E é pela graça de Deus que nós vamos poder viver o dia do julgamento, o dia do Senhor, como um dia de luz. Então, o importante é ser feliz? Não. É se perguntar se o meu proceder está agradando a Deus. Estou vivendo na minha casa como esposa, uma esposa que agrada a Deus? Estou vivendo como esposo, um marido, um pai, um bom funcionário que agrada o coração de Deus? Estou sendo um filho que agrada a Deus? Estou sendo um irmão que agrada a Deus? Ou eu estou sendo um tipo de funcionário que chega e só reclama da onde eu reclamo com o outro? Porque esse patrão não vai nada, porque eu ganho uma miséria. Isso é tempo, gente? Isso a gente agrada a Deus? Você amaldiçoa a sua vida, amaldiçoa a vida do seu patrão? Que esses professores não fazem nada. Essa professora deve estar me prova, porque ela chegou aqui hoje toda doida, brigando com todo mundo, dando nota zero para todo mundo. A gente tem que começar a pensar: o que eu estou falando? Porque depois que arranca as penas da galinha, não devolvo ela, não. Como eu tenho vivido a minha vida? Senhor, me concede a graça de ser um bom filho. Me concede a graça de ser uma boa prestadora de serviço. Me concede a graça de ser uma boa cristã. Porque se eu for uma boa cristã, de verdade, com o coração contrito, com o coração agradecido, mas sozinho eu não consigo não, viu, gente? É muito fácil falar. Mas eu tenho que pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele fala nesse livro, no capítulo 5, buscai ao Senhor, porque sozinho a gente não dá conta de ser bom. Bom, somente o Pai. Senhor, me ajuda, me auxilia. Eu não sei se eu estou fazendo as coisas certas, não. Não sei se eu estou sendo uma boa cristã. Não sei se eu estou sendo uma boa prestadora de serviço. Não sei se eu estou sendo uma boa filha. Mas pela ação do Teu Santo Espírito, me auxilia, me ajuda. Senhor, estou falando demais, toma conta da minha língua. Ofereço a minha língua a Ti. Ofereço o meu coração a Ti. O que passa aqui dentro, que às vezes a gente tem uma inveja, tem um rancor, tem uma mágoa, tem um sentimento. Tem, gente, tem, porque a gente é humano. E a gente tem que falar: Senhor, eu te entrego. Esse sentimento ruim que está passando dentro de mim, a vontade hoje de desganar uma pessoa, de pisar na pessoa dela, na realidade de pagar uma surra de vara. Apresentar isso para Deus. Falar: Senhor, eu não vou fazer isso não, mas eu sei que o Senhor pode corrigir a mim e esse ser humano. Vamos buscar o Senhor para que no dia da glória do Senhor, no dia do juízo do Senhor, a gente possa viver bem nessa terra, passando para a glória eterna. Passar para Jerusalém celeste. Eu quero morar lá no céu. A gente vai para um lugar lindo, que é a rua de ouro e de cristal. Pensa no brilho que vai ter lá, dentro vai dar óculos escuros para poder enxergar a rua. Pensa! Vai ser um lugar maravilhoso. Eu quero morar lá, quero morar aqui não. É que eu só vejo o bicho na rua, eu quero morar logo. É meu! Mas eu tenho que viver bem aqui, porque senão vai descer de tomar banho, eu não quero. Vamos pensar nisso. O dia do Senhor não vai ter para onde correr, não. Não vai ter. Peraí!
agora uma reflexão. Como que nós vamos viver bem aqui ou não? E aí tem também para nós assim, né, das reflexões que eu já falei aqui. Estamos vivendo adorando ao Senhor? Ou a gente tem adorado celular, adorado artistas, adorado pregadores, adorado outras coisas que não é Deus? Temos adorado namorado, namorada, filho, filha. Gente, tudo isso vai passar. O namorado pode ser que vai embora, o marido pode ser que vai embora, a esposa pode ser que vai embora, pode ser que vai embora de perna, andando com as pernas, pode ser que vai embora do caixão. Como é que eu estou vivendo? Porque senão eu estou fazendo despezerro de ouro. Por isso que quando o filho da promessa nasceu, o Senhor falou, Senhor, sacrifica ele para mim. Lógico que o Senhor não deixou sacrificar, mas queria ver, você está pronto para me entregar aquilo que você mais ama? Você está pronto para me entregar o teu filho? Está pronto para me entregar o teu carro, tua casa, teu estudo, tua mãe, teu pai? E a gente fala assim, manda ele morrer, não sei o que eu vou fazer. Eu sei, eu vou chorar meu luto e pela graça de Deus eu vou viver minha vida até o dia que eu vou encontrar aquela palavra. Porque senão a pessoa fica amarrada, deixa a pessoa ali e não fica vivendo aqui nessa terra. A gente tem que se preparar para o dia do juízo. A gente não sabe quando o dia vai ser. Pode ser que o nosso juízo com Deus vai ser amanhã. Pode ser que seja daqui a 10 minutos. Vamos nos preparar. Vamos nos entregar isso para Ele. Estamos buscando o Senhor com comportamentos de justiça? Ou só estamos pensando que já estamos salvos? Não precisa fazer mais nada não, porque tem um povo por aí que vende isso. E não preciso arrepender de mais nada, porque o Senhor já pagou todos os meus pecados lá na cruz. Ele me comprou com Deus de sangue. Mas a minha conversão tem que ser diária. Porque senão, pelos meus atos, pelas minhas escolhas, consciente ou inconsciente, eu vou acabar indo embora para me dar o que eu quero. É preciso ser multiplicador de talentos. Porque quando o Senhor me chama para poder viver bem, me preparar para esse dia, buscar o Senhor todos os dias, Ele me chama a multiplicar aquilo que Ele me deu, a graça de viver bem todos os dias. Eu não posso querer viver bem. Então já sei, vou ficar dentro de casa, escondido na bolha, para eu não errar. Aí você vai esconder o talento da vida que Deus te deu. E Ele vai, sabe, falar o que para nós? Servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Porque não fazer nada também é errado. Deus nos fez para trabalhar, para ajudarmos uns aos outros. Para sermos escadas uns para os outros. Para que nós possamos chegar na glória eterna. Eu tenho que multiplicar os dons. Deus me deu o dom da alegria, vai partilhar essa alegria com os outros. Deus me deu o dom do acolhimento, o dom da prontidão. Partilha isso com o outro. Dentro da minha casa, debaixo da minha cama, eu não vou multiplicar os dons que Deus me deu. Multiplica o dom que Deus te deu. Se coloca a serviço da comunidade, se coloca a serviço do outro. Se coloque a serviço para no dia do juízo o Senhor poder olhar assim, ué, o que você fez? Aí Ele vai olhar lá no aqui, bacana, faz isso. Preguiçoso. Se escondeu com medo de errar, né? Você errou mais ainda que se escondeu. Pensou? Quero isso não. Quero isso para minha vida não. Alguém aqui quer? Também quero não. Que o Senhor nos conceda essa graça. Comprando o povo é comparado aqui no capítulo 5, se você vai ler todo, ele fala, o povo é comparado a uma moça que morre donzela. E naquela época, morrer donzela, sem deixar frutos nessa terra, sem casar, sem ter filho, era uma maldição. Então nós não podemos passar nessa terra sem deixar frutos, sem deixar descendência, sem deixar a marca de Deus sobre essa terra. Quais frutos que nós vamos deixar aqui? Quando eu for, quais frutos que eu vou ter deixado aqui? Não para minha honra, não para minha glória, mas para a honra e glória daquele que me deu a vida. Quais frutos eu estou deixando? Eu estou sendo um sinal de Deus nessa terra? Estou sendo um sinal da presença viva do Senhor nessa terra? Porque sabe, se eu te fizer as coisas mal feitas, mais para frente nesse mesmo capítulo vai falar assim para mim, eu não gosto do teu sacrifício, eu não gosto do culto que você faz para mim, porque você faz de qualquer jeito, você faz só para brinco ver, você não faz com coração adorador, você não faz com coração de quem ama. E o profeta vem nos alertar tudo isso nesse capítulo. Como será o dia do Senhor para nós? Como
será o dia do Senhor para nós. A gente tem que melhorar alguma coisa? Ou está tudo bem, está todo mundo meio trabalhando bem, servindo bem, vivendo bem? Deus pode me chamar nós agora. Opa! Vamos embora, vamos subir. Ou está na hora ainda de a gente falar, Espírito Santo de Deus, vem sobre mim nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem sobre os meus comportamentos. Vem, Espírito Santo de Deus, mostrando aonde eu preciso ser melhorado nessa noite. Te convido nessa hora a colocar a mão sobre o seu coração. Você pode fechar os seus olhos e pedir ao Espírito Santo de Deus para que possa vir nessa noite visitar a tua história de vida. Vem, Espírito Santo de Deus, vem visitando comigo os meus comportamentos, as minhas atitudes que eu tenho tido, Santo Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, sozinho eu não consigo me preparar para o dia do juízo, Espírito Santo. Mas contigo, pela tua ação na minha vida, vós que sois, Santo Espírito, a ação de Deus no mundo, vós tem total autoridade e liberdade para mudar os meus comportamentos, as minhas atitudes e os meus sentimentos. Espírito Santo, me dá a ousadia onde eu preciso ter. Espírito Santo, me dá a graça de amar onde eu preciso amar. Me dá, Espírito Santo, em nome de Jesus, a graça de ser sinal da presença viva de Deus nessa terra. Que eu possa ser, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor me chamou a ser. A palavra do Senhor vai me dizer em outro capítulo, em outro livro, que eu sou chamada a ser sal da terra e luz do mundo. Que por onde eu passar eu possa ser sinal da presença de Deus, sabor de Deus nessa terra. Vem, Espírito Santo de Deus. Me conduza, Espírito Santo de Deus. Por onde o mal tem tentado me cercar, me fazendo acreditar que eu tenho que viver a vida só para mim mesmo, para eu, importante é a minha felicidade. Espírito Santo, me concede a graça nessa noite, Espírito Santo, de viver em comum unidade. De pensar como eu posso ser útil para o meu irmão, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, me tira do egoísmo, Santo Espírito. Me coloca no amor. Me coloca, Espírito Santo, numa adoração sincera, Espírito Santo de Deus. Eu quero, Espírito Santo de Deus, um coração adorador, um coração que se entrega às verdades do Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, me conduza a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Senhor, se até hoje eu não te agradei, Senhor, eu te peço perdão nessa hora. E se por acaso o Senhor estiver no caminho, eu te peço, potencialize este caminho, Espírito Santo. Para que eu possa me preparar todos os dias para o dia do juízo. E que nesse dia eu possa me alegrar. E o Senhor principalmente se alegrar comigo. Para que eu possa chegar no céu. É assim que eu desejo, Santo Espírito. Eu vos desejo. Senhor, hoje eu me volto para Ti. Eu me volto para Ti porque confio em Ti, que é meu Deus, que é meu Salvador. Eu creio, Senhor, que o Senhor é o único que pode circundar a minha mente, passear nos porões da minha alma e me curar. E é onde o mal achar que está me vencendo, Senhor, o Senhor diga que eu sou propriedade sua. E eu possa dizer que o Senhor é minha luz. Não cante vitória em mim, porque se eu caio, o Senhor me levanta. E mesmo que até hoje eu tenha andado nas trevas, o Senhor é minha luz. Eu me volto para o Senhor. Eu me volto para o Respira fundo e vai ouvir as músicas. Em Deus, meu Salvador, meu Deus, me atenderá. O Senhor deseja te converter. Mas eu me volto para o Senhor. Espero em Deus, meu Salvador, meu Deus, me atenderá. Me atenderá. Não cante vitória, inimigo. Se eu caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas,
eu caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. não cante. Não cante vitória ao inimigo. Se eu caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz. Senhor Jesus, tu és. Eu gosto de dizer para ele: Senhor Jesus, tu és a minha luz, Senhor. Tu és, Senhor, o único caminho, tu és a verdade, tu és a vida, Senhor. Eu me entrego hoje inteiramente a ti, Senhor. E vos peço, Senhor, que pela tua graça, pela tua misericórdia, a partir de hoje, a partir deste momento, hoje, dia 6 de agosto de 2025, o meu coração, os meus comportamentos e os meus pensamentos, eles possam, Senhor, estar em unidade e comunhão contigo. Que eu possa, Senhor, viver o teu amor na minha vida. Que eu possa, Senhor, viver a tua graça, a tua misericórdia sobre mim. E que eu possa, Senhor, resplandecer tudo isso que o Senhor traz para a minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs. Dentro e fora da minha casa, dentro e fora da igreja, Senhor. Que por onde eu passar, eu seja reconhecido como um filho, uma filha de Deus. Como um homem, como uma mulher, como um jovem que vive e busca a presença do Senhor, que busca viver de acordo com aquilo que Deus quer. Senhor, eu te desejo, eu te adoro, eu te amo, eu me coloco inteiramente à sua disposição. Toma, Senhor, a minha vida, toma, Senhor, os meus anos de vida nas tuas mãos, Senhor. Me ajuda, me auxilia, Espírito Santo de Deus, a viver bem cada dia que o Senhor tem para mim nessa terra. A ti, Senhor, eu rendo graças, louvores e adoração, porque o Senhor é o Deus que me conserta, o Senhor é Deus que redireciona o meu caminho, e onde o inimigo achou que ia me enganar, me engambelar, me colocando distrações pelo caminho, ele não tem mais onde cantar vitória, porque o Senhor é a minha única luz. Tu és o Deus do meu conserto, tu és o Deus do meu conselho, tu és o Deus que é consolo para a minha alma, direcionamento para o certo. Que seja hoje, Senhor, o dia da minha conversão, sincera, que lhe agrade o coração. Que lhe agrade o coração. Não cante vitória ao inimigo. Não cante vitória ao inimigo. Se eu caio, depois me levanto. e mesmo Que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. não cante. Não cante vitória ao inimigo. Se eu caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. que a gente possa ficar de pé, para a gente tomar posse dessa palavra, tomar posse desse momento de oração, que nós possamos voltar agora neste começo. Eu me volto para o Senhor. Se você já aprendeu que você possa ir cantando com autoridade, tomando posição, tomando posse. Meu Deus, me atenderá. Eu me volto para o Senhor. Espero em Deus, meu Salvador.
O importante para Deus não é quantas vezes nós caímos, mas quantas vezes nós permitimos que Ele nos ergue. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Amém. Podemos nos assentar. Dá aquela respirada bem fundo. Mais uma vez. Algumas traduções, o Salmo 27, outro 26, né? Isso que nós acabamos de cantar. O Senhor é minha luz e salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor de minha alma. E quem terei medo? Amém. Não terei. Amém. O Senhor é minha luz e minha salvação. Como é que está esse coração? Tá bem? Tá tranquilo? Tá mais calmo? Tá mais feliz? Sim ou não? Sim. Que bom, minha gente. Agora é a hora dos nossos recados do coração.